Olá, boa noite. Chegando aqui para mais uma Identidade, mais um momento especial de aprendizado, de ouvir histórias de superação e também sobre o grande amor de Deus por nós. E a semana está só começando, né? E eu te convido a ficar aqui comigo, ouvir uma bonita história de alguém que entregou um grande sonho nas mãos de Deus e mesmo passando por desafios que podiam ter feito ele desistir, seguiu firme e hoje se realiza em Jesus. Como sempre, eu quero te oferecer aqui esse nosso guia de estudos. Hoje eu estou aqui com a Princípios, tá? Tem um formato de revista que vai te ajudar a entender mais sobre a Bíblia. Depois dessa leitura, a sua visão de mundo, de você mesmo, com certeza não será mais a mesma. Aqui na Princípios você encontra temas como o bem e o mal, como estão os mortos, para onde eles vão, a matemática de Deus, casamento, por que Deus nos programou para nascermos numa família. Aqui, ó, na página 83, quer ver? Vou abrir e mostrar para você. Ó, eterno enquanto eu dure. Tá aqui, ó. Ao receber o amor da família, a gente pode entender melhor, né? Que Deus é pai, filho, irmão, amigo, consolador e que Ele cuida de nós, inclusive com um amor de pais. Deus sabia que para nós não seria fácil se relacionar com Deus invisível. Por isso, Ele nos cercou de demonstrações palpáveis do amor que Ele tem por nós. É lindo, né? Vem conferir de perto todo esse conteúdo de peso, inclusive. Peça já a sua. Você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 3121. 0 operadora 12 21 27 3121. Ou você pode enviar agora mesmo uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98244 0077. 12 98244 0077. Você recebe aí sem custo algum, no conforto do seu lar. Tudo isso graças aos Anjos da Esperança, né, que fazem as doações para que a Novo Tempo produza esse tipo de material para você. Hoje eu recebo aqui o Anderson Monteiro, um jovem que, desde criança, ouviu a mãe dizer que a vida era um milagre de Deus. Estudou a Bíblia ainda na adolescência e sentiu um forte chamado para ser pastor na Igreja Adventista. Mas aí diversos contratempos e desafios surgiram para o fazer desistir dessa missão. Você confere junto comigo e ainda fica sabendo como o pastor Anderson hoje fala de Jesus dentro de um hospital. Você vai ver como Deus se importa com os seus sonhos. Então são 30 segundos e a gente já está de volta aqui no Identidade. De volta aqui o Identidade, o Anderson já está aqui comigo. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Pois não, um prazer estar aqui nesse programa. Você tem um chamado muito forte para uma missão na tua vida, isso desde muito pequeno, acho que isso foi se solidificando assim na adolescência, né? Mas na tua infância, você sempre teve alguns problemas respiratórios e a tua mãe te contava, né, que a tua vida era um grande milagre de Deus, que você sobreviveu, era um sobrevivente. Por quê? Por que isso? E como é que você encarava isso? Já te deu uma noção de propósito? Poxa, se eu estou aqui, se eu sou fruto de um milagre, então eu devo ter alguma coisa muito forte para realizar na vida, né? Isso mesmo, Wagner. Eu nasci com 8 meses de vida, né? E minha mãe me disse que eu tinha apenas 1,6 kg. Né? Bem pequenininho. Bem pequenininho. E várias complicações respiratórias, né? Onde ao longo de toda a minha história de infância, eu cheguei a ter 5 vezes pneumonia. E também ali um princípio de bronquite, né? Então, realmente, pelos detalhes que ela me conta, que ela me fala, realmente eu sou um milagre da vida, né? A sua família sempre foi católica e era uma família católica de muita fé. O que você aprendeu sobre Deus com a sua família? Minha família ensinou aquilo que eles receberam, né, de infância, né? Eu cheguei a frequentar a igreja católica, fiz os ritos da igreja, né, primeira comunhão, crisma, cheguei a ser coroinha também, participava de um grupo de jovens, era bem ativo na igreja, né? Só que aquilo para mim faltava algo, né? Apesar de todas as informações que eles me passavam acerca de Deus, da fé, da religião,
mas me faltava algo, aí foi quando eu tive realmente a oportunidade de estudar a Bíblia com os Adventistas do Sétimo Dia. Como é que isso aconteceu? Como é que os adventistas surgiram aí na sua vida? Através de um namoro que eu tive, né, com uma jovem, e a igreja era muito próximo da minha casa. Aham. E aí eu lembro que, na infância ainda, eu participei de alguns projetos que a igreja ali promovia. E depois surgiu a oportunidade de estudar a Bíblia, onde essa jovem que namorava comigo me incentivou, me convidou, eu aceitei. E aí um ancião da igreja, que também era professor meu de Biologia e Química, ministrou esses estudos bíblicos. E passou ali por volta de 8 meses. Eu fiz o curso tradicional das doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia e depois estudei o Apocalipse verso por verso, onde eu tenho guardado esse curso em casa com muito carinho. E depois desse período, realmente veio a decisão da minha entrega a Jesus pelo batismo. O que mais te chamou a atenção nesse momento de estudo da Bíblia? Você falou que tinham algumas coisas ali que você tinha dúvida, inquietações e tal, com esse tipo de assunto. O que mais te encantou ao ver a Bíblia aberta, estudar Apocalipse verso por verso? Então você entende a história desse planeta, né? O que já aconteceu desde o surgimento, o momento da história que a gente vive hoje e ainda o que há de vir, né? O que te chamou mais atenção nesse momento de estudo da Bíblia? Você falou que foram 8 meses? 8 meses, isso mesmo, Wagner. As promessas bíblicas, né? Eu me deparei com a primeira promessa bíblica em Gênesis acerca do dilúvio, né? Acerca do arco-íris, que Deus colocaria um arco para que nunca mais o planeta Terra acabasse com água. Aquilo foi impactante para mim. E outras promessas que eram apresentadas ali no estudo bíblico. Não era comum eu ler a Bíblia, estudar a Bíblia. Então, aquilo para mim realmente foi um divisor de águas, onde eu aprendi muitas coisas que fortaleceu a minha fé e onde chegou a tomar essa decisão tão importante em minha vida. Quando você, logo que se batizou na igreja, você sentiu o chamado para cursar teologia, para ser um pastor. Como é que isso se deu? Como é que você falou, não, minha vida então vai ser isso? Quantos anos você tinha, por exemplo? Eu tinha 19 anos de idade. Bem novo ainda, né? Bem novo ainda, isso. E no culto de quarta-feira, ao término do culto, né, onde eu preguei pela primeira vez, uma irmã por nome de Naurícia, ela chegou para mim e disse assim, Anderson, por que você não faz teologia? E tudo aquilo era muito novo para mim. O que é teologia, como fazer, onde existe um seminário. E no tempo existia a FADBA, que era o IAN, na Bahia, e o NASP aqui em São Paulo, né? E foi onde ela me direcionou, só que ela deu um conselho simples, mas que foi tremendamente significativo. Foi quando ela disse assim, olha, ore a Deus para ver se realmente é isso que Ele quer da sua vida. E ao chegar em casa, pegar a minha Bíblia, onde eu tinha recebido de presente, pelo batismo, a entrega ao Senhor Jesus, eu me ajoelhei na cama, antes de dormir, e fiz uma oração simples. Senhor, se realmente é isso que o Senhor quer de mim, então me mostra, fala comigo, não sei como. E ali eu fui dormir, adormeci. E já no período da manhã, ali já acordando, eu tive um sonho. E nesse sonho eu ouvi a voz de Deus dizendo assim, a resposta para a sua pergunta de oração está no livro de João, capítulo 4, versículo 3. E aquilo me impactou de uma forma incrível. Eu nunca tinha tido um sonho tão real com Deus assim. E aí eu descobri que realmente Deus tinha um chamado maior na minha vida. E a sua família, no meio de tudo isso, como é que estava? Olha, foi bem difícil, porque eu lembro que quando eu tomei a decisão, eu reuni minha mãe, meu pai e os meus irmãos, minha irmã, a mais velha e meu irmão do meio, e eu comuniquei para eles, olha, eu moro com vocês, eu já sou de maior, mas em respeito que eu tenho com vocês, eu preciso dizer a vocês que eu tomei uma decisão. Eu quero fazer parte dessa igreja que eu já tenho congregado, que eu já tenho estudado a palavra, e eu vou me batizar na igreja Adventista do Sétimo Dia. E para minha mãe e para minha irmã, aquilo foi um choque, que as duas se levantaram do sofá e disseram, como assim? Você não pode ser batizado, você já foi batizado quando criança, e com toda a cautela, respeito que tive a eles e tenho a eles, eu expliquei realmente acerca do batismo bíblico. Meu pai não falou nada, meu irmão também não, mas como diz aquele ditado, quem cala, consente. E minha mãe começou a chorar, minha irmã começou a chorar também. Os amigos, quando eu comuniquei, realmente... Mas chorando de tristeza? De tristeza, porque eles não queriam, eles não apoiavam. Os amigos também não apoiaram, né? Começaram a
a questionar, mas você vai deixar de ir para tais lugares, de fazer isso, aquilo. E eu respondi para eles que nada disso fazia mais sentido em minha vida. Então, humanamente falando, eu tinha todas as razões para adiar essa decisão. Mas, realmente, aquilo que eu aprendi e aquilo que realmente foi me colocado ali acerca das promessas bíblicas foi algo mais forte e que eu pudesse ir avante e tomar essa decisão tão importante. Agora, foram muitas as dificuldades para conseguir atender esse chamado, né? A produção me contou aqui que depois de 10 anos, assim, alimentando esse sonho e sentindo uma incapacidade até de conseguir realizar, você, inclusive, passou por um procedimento cirúrgico que foi muito profundo, te deixou com medo de morrer. Isso mesmo, Wagner. A partir do momento que eu tive esse sonho, ao acordar, ao amanhecer o dia, a primeira pessoa que veio na minha mente para procurar, para entender o significado desse sonho, desse texto bíblico, foi o ancião a qual tinha ministrado os meus estudos bíblicos. E procurei o irmão Luiz Geraldo, conversei com ele e disse, olha, Anderson, realmente eu não vou saber dizer qual a interpretação, o significado desse sonho. E ele me direcionou ao pastor local que viria naquela semana realizar um batismo. Ao término da programação, procurei o pastor, como ele tinha outro batismo a realizar numa cidade vizinha, e aí ele deu a sugestão de, na segunda-feira, que era a folga dele, eu entrar em contato com ele e a gente conversar. Só que, na minha mente, eu comecei a pensar da seguinte forma, é só um sonho, não vou me impressionar com esse sonho, não vou incomodar um pastor diante de tantas atribuições que ele tem. E aquilo foi passando, mas cada vez que eu ia para a igreja, eu via um pastor pregar, um congresso de jovens, um acampal, é muito comum no Nordeste, aquilo ardia no meu coração. Mas eu sentia que era uma responsabilidade muito grande, um peso muito grande. E eu acredito que eu agi pior do que Jonas, fugindo ao longo desses 10 anos. E aí foi quando eu trabalhava numa empresa de energia do estado de Pernambuco, e eu sofri um acidente de trabalho, né, onde um Rottweiler me atacou. Uau. E milagrosamente eu consegui escapar daquele bote dele, mas levei um baita de um tombo, onde fraturei o polegar esquerdo. E aí foi quando eu fui submetido a uma cirurgia, um procedimento cirúrgico, né, de ortopedia. Depois que eu terminei o raio-x, eu passei mal, começou a me dar um enjoo e ali eu apaguei. E eu só me recordo, Wagner, quando eu estava de volta na enfermaria e vários profissionais de saúde, inclusive a minha esposa, que também é enfermeira, que me acompanhava, estava ali, tentavam me chamar para eu tornar, só que eu não conseguia tornar. E no subconsciente, ali, em meio à morte, com medo de morrer, eu fiz uma oração. E eu disse, Senhor, se de fato eu não voltar, que eu possa dormir no Senhor, para quando o Senhor voltar, eu esteja salvo. Mas se porventura eu voltar, eu vou te servir pelo resto da minha vida como um pastor e não vou mais fugir desse chamado que o Senhor tem para mim. Temos certeza que você voltou, porque você está sentado aqui. Agora, se você realmente atendeu a esse chamado logo de cara, o que aconteceu, a gente descobre daqui a pouquinho. A gente vai fazer uma parada rápida para o intervalo e a gente já volta aqui contando a história do Anderson e desse forte chamado para se tornar um pastor. A gente volta já. De volta aqui o Identidade, estamos aqui com o Anderson e a gente parou num momento assim bem decisivo, né? Sem saber se realmente iria sobreviver àquela dificuldade toda das complicações da cirurgia. E aí, Anderson, você falou, Senhor, olha, se for para eu descansar, que eu descanse no Senhor, mas se não, vou realmente parar de inventar desculpas e vou cumprir o meu chamado. E aí? Isso mesmo. E ali contando a minha esposa, né, ela não acreditou muito, né, será se realmente foi algo real, foi algo porque ele não estava bem, enfim, tal. E além diante, eu prestei o vestibular pela 3ª vez, né, e graças a Deus fui aprovado e foi onde tive o privilégio de iniciar os estudos teológicos na Faculdade Adventista da Amazônia. Como era estar lá sentado na sala de aula, realizando esse chamado, sentindo que você estava fazendo a vontade de Deus? E como você estava se preparando para a missão que você teria como pastor adventista? Era um misto de sentimentos, né, Wagner? A alegria, a felicidade de você estar iniciando um sonho, mas também os desafios, né, dos estudos teológicos, né? Eu me lembro que da primeira aula que eu tive do grego ou do hebraico,
não me lembro bem do hebraico mesmo, isso mesmo, realmente eu queria abandonar o curso, né? Porque tudo era novo, muito difícil. E minha esposa engravidou, e não foi uma gravidez planejada, e eu tive que voltar realmente às pressas, e ali veio as dificuldades, quase trancava no primeiro semestre o curso, mas Deus, de uma forma milagrosa, realmente foi conduzindo e a gente conseguiu realmente dar sequência àquilo que Ele tinha para cada um de nós, né? Pelo que eu entendi aqui, você acabou tendo que trancar 2 vezes, né? Uma vez. Uma vez. Exatamente. Porque teve um acidente e teve também a morte do seu pai. Exatamente. Foi a morte do meu pai, né? Eu tinha concluído o primeiro ano, 2015, minha esposa estava gestante, e a gente optou por ela ter a criança em Pernambuco, devido a ser o primeiro neto. Só que pouco tempo depois, dia 2 de março desse mesmo ano, em 2016, por volta de 1h15 da tarde, eu perdi ali o meu pai, né? E realmente foi um desafio muito grande. E devido a gente morar longe de toda a família, optamos por trancar o curso. Mas como ela era enfermeira no Hospital Adventista de Belém, a gente teria que voltar para a região ali. E aí Deus tinha me conduzido agora a uma nova missão, a cuidar do meu filho nos primeiros anos de vida dele, né? Foi uma experiência muito assim real, marcante, porque quando nós voltamos para Belém, ele tinha apenas 2 anos de vida. E minha esposa precisava voltar depois da licença maternidade, né? E eu que cuidava dele. Realmente foi um desafio bem grande. Eu lembro que ela foi uma guerreira, porque meu filho conseguiu amamentar até aproximadamente 3 anos e meio. E ela saía para trabalhar e deixava armazenado o leite materno e eu que dava. E Deus foi tão generoso que com uma semana ele se adaptou à ausência da mãe e à presença do pai cuidando dele nos primeiros anos de vida. E ali eu me via literalmente nas mãos de Deus, né? Porque eu trabalhei numa empresa, a empresa não me demitiu, eu tive que pedir demissão, então os recursos foram poucos. Ainda teve a questão de um acidente de moto que eu sofri lá e quase custava a minha vida, né? Então, quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, principalmente em relação ao chamado ao ministério, a gente sabe que Satanás vai tentar de tudo para que a gente venha desistir, né? Mas eu acredito que todos esses desafios foram ferramentas que Deus utilizou realmente para abençoar a minha vida e para que eu entendesse que Ele estava no controle e conduzindo tudo. Então, não tinha o que temer, era seguir feliz e saber que o melhor estava por vir. Eu não sei se isso é conhecido de todos, acredito que não, mas no 3º ano do curso de teologia, esses estudantes eles vão fazer um estágio prático, então vão fazer evangelismo em alguma região, em alguma área. E você teve a oportunidade de ir trabalhar num hospital. O hospital sempre foi uma coisa muito presente na tua vida, né? E aí, como é que foi essa oportunidade? Isso mesmo. Quando eu tranquei o curso, eu não entendi, né? Fiquei muito chateado com isso, mas foi depois onde surgiu a oportunidade do estágio na capelania do Hospital Adventista de Belém. Minha esposa era enfermeira e eu estudava à tarde e estagiava pela manhã. Então, aquilo foi realmente um divisor de águas, porque recebemos o convite de fazer esse estágio, né, dos 3 meses do 3º ano de teologia dentro de um hospital. E é um desafio, né? Só que a gente já vinha conduzindo ali alguns estudos bíblicos, classes bíblicas, e um pequeno grupo que fez toda a diferença. Era um grupo seleto de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, fonoaudiólogos. E foi um ano conduzindo aquele pequeno grupo ali, juntamente com o diretor do hospital, que havia me chamado para essa missão, e também o capelão titular. E ali uma pessoa em especial, a doutora Thaís, que era uma médica do trabalho, ao participar do pequeno grupo, a ter todo o amparo dos colaboradores, a qual ela fazia parte ali do setor, era médica do trabalho, e a gente começou a ampliar essas classes bíblicas e ser mais intencional. E aí foi quando nós tivemos realmente a satisfação, no dia 31 de outubro de 2018, a tê-la realmente entregando a sua vida ao Senhor. E foi algo muito, muito simples, né? Assim, o agir de Deus é extraordinário. Eu estava aguardando o departamento ao qual eu trabalhava abrir, para a gente poder iniciar a classe bíblica, e conversando ali com a coordenadora, a irmã Elda, e falando acerca de uma data já de possíveis decisões, que era o Outubro Rosa, que exatamente caiu numa quarta-feira, dia 31 de outubro de 2018. E foi quando ela chegou, ouviu a conversa, e disse assim: vai ter batismo, pastor? Vai, temos uma data, mas não temos nenhum candidato ou candidata possível. E foi quando ela chegou e disse assim: eu quero me batizar.
E eu olhei para a irmã Elda como sem acreditar, né, em algo tão fantástico. E ela relatou que realmente nunca tinha se entregado, nunca tinha se batizado em religião nenhuma. Né? A mãe dela fazia parte de uma religião, mas ela nunca tinha se entregado. E ali realmente foi uma alegria imensa, porque já faziam 10 anos que um médico não era conduzido pelos serviços da capelania e por todos que são envolvidos na missão ali naquele hospital. Né? Realmente foi algo que marcou muito a nossa vida e essa experiência a qual vivi ali naquele hospital. Interessante. E você realmente enveredou o teu ministério para essa área, porque hoje, inclusive, vocês estão em Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul, e lá no hospital como capelão, Hospital Adventista do Pênfigo. Como tem sido essa experiência lá? Isso mesmo. Interessante que quando eu terminei o estágio e tinha concluído, né, a faculdade, já tinha tido ali a colação de grau, mas não tinha chamado ainda. E é um desespero para um estudante de teologia concluir um curso sem ter o chamado. E faltava uma semana para eu terminar mais ou menos ali o meu estágio ali na capelania do Hospital Adventista de Belém, né? E aí foi quando, conversando com minha esposa em casa, e esse sonho que veio à tona desse texto bíblico, e aí realmente eu tinha feito uma entrevista para trabalhar na área de evangelismo, na Associação Paulista Sudoeste, sede em Sorocaba, e foi quando eu fui para lá. E aí eu não entendi, porque eu disse, poxa, eu tinha feito uma entrevista também para trabalhar no Hospital Adventista de Manaus, e quase a gente ia para lá. E por já ter essa grande experiência, a esposa da área de saúde, e eu estava quase desistindo desse sonho, mas ainda orava a Deus e pedia. E aí foi quando chegou o chamado, e dia 15 de dezembro de 2020, nós tivemos o privilégio de poder ir para Campo Grande, e estou lá na capelania do Hospital Adventista do Pênfigo, que tem sido uma experiência assim, real, significativa e mais ampla, né? Porque a responsabilidade que temos agora é como um pastor formado, diferentemente do que tínhamos como um estagiário, que tem as suas limitações. Sim. Mas Deus tem abençoado muito o nosso ministério. E é uma área onde as pessoas estão muito necessitadas de uma palavra de amor, uma palavra de carinho. Elas estão passando muitas vezes por um período dos mais frágeis da vida, né? Exatamente, né? São pessoas que chegam com a saúde debilitada, mas também com o coração e a mente aberta, né? E para alguns, às vezes, uma simples oração pode não fazer a diferença. Uhum. Mas para aqueles que estão ali, faz a diferença realmente. Eu me recordo muito bem que eu estava um dia na recepção da internação e sempre que nós estamos escalados na unidade centro, são 2 unidades em um único hospital, lá em Campo Grande, nós realizamos uma oração com todos aqueles que vão entrar para a cirurgia. E depois já ali entrei numa salinha que as pessoas já estão prontas, né, com a roupa, apenas aguardando ser chamados pelo nome. Uhum. E no término da primeira parte do dia, por volta de 11h30, realizando as visitas, e aí me deparei com uma daquelas pacientes que estava ali, eu não sabia. E ali cumprimentei ela, o esposo, já estavam fazendo a refeição do meio-dia, o almoço, e ela disse assim, pastor, eu quero agradecer. Eu fiquei pensando, mas agradecer como? Ela disse assim, é possível que o senhor não lembre de mim? Eu disse, não, realmente não lembro. Ela disse assim, na recepção da internação, eu estava para entrar para fazer a cirurgia hoje de manhã. Eu disse, nossa, que legal, eu não lembrava realmente. E ela disse assim, eu estava nervosa, eu estava angustiosa, e, meu Deus, desesperada eu estava. Mas aquela oração foi realmente o que eu precisava para ter a certeza que tudo ia dar certo. E ela concluiu as palavras dela, Wagner, dizendo assim, nem parece que eu passei por um procedimento cirúrgico. Então, realmente, a oração faz toda a diferença. Com certeza. Pastor, muito obrigado por ter vindo, por ter contado a história, por ter mandado um e-mail para a gente, né, contando a sua história. E que Deus continue abençoando o seu ministério, seja em hospitais, aonde Deus mandar, para que você continue falando do amor dele. E que bom que ele te resgatou e te colocou nessa missão, né? Muito obrigado pela sua presença e que Deus continue abençoando você e a sua família. Amém. Eu que agradeço estar aqui. Mando um abraço para todos os colaboradores do Hospital Adventista do Pênfigo, para minha família, né, que está lá em Pernambuco, São Herói, e todos aqueles que, com certeza, estão assistindo esse momento tão especial e serão impactados. E talvez aqueles que estão em dúvida, se eu entrego ou não entrego a minha vida ao Senhor, se eu aceito ou não aceito o chamado, aceite. Que Deus, quando Ele chama, Ele cuida de tudo e realmente Ele é uma bênção em nossas vidas. Amém. Muito obrigado.
Obrigado a você também que acompanhou a gente até agora. A gente está de volta amanhã às 11h30 da noite e eu espero você. Até lá. Tchau, tchau.